Obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Quero contar um testemunho rápido aqui também. Jesus é bom e o diabo não presta. Amém, é isso. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra, senão não dá tempo. Deixa eu abrir aqui os esboço. Glória a Deus. Bom, novamente a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos. Eu desejo um bom dia. Feliz por essa família estar aqui conosco. Por alguns dias, devido aos ocorridos, não puderam estar. Então, a presença de vocês aqui é necessária. Glória a Deus. Aos irmãos que não puderam estar com a gente, estão na live. Deus abençoe também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Culto abençoado ontem, né? Quem está com voz ainda aí? Glória a Deus. Eu preservei a minha, porque eu sabia que tinha responsabilidade hoje, né? Eu falei, eu não vou abusar, mas ainda dei uns glória ali. No vídeo deve ter. Glória a Deus, glória a Deus. Mas vamos lá, vamos trabalhar para Jesus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Eu já quero dizer também que eu desejo que Deus abençoe a vida das mães que oram pelos filhos. Deus abençoe sua família, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seus filhos não nasceram para a calamidade. Glória a Deus, eles nasceram para dar certo. Os nossos, meu irmão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É difícil. Às vezes a gente passa por coisas que as pessoas talvez olham a gente e pensam que na nossa casa, às vezes, é tudo mil maravilhas, né? Eu tenho um testemunho assim, rapidinho. Eu vou ser avô, assim como o pastor César disse que agora eu faço oficialmente da turma dos velhos. Eu fui lavar meu rosto ali agora, vi uns sinais brancos aqui no rosto. Glória a Deus. Agora é experiência, né, irmão? Experiência. Glória a Deus. O Liam, mais um servo do Senhor, que a gente vai ter a responsabilidade de pregar Jesus para ele. Eu oro pela vida dos meus filhos, que não estão na presença do Senhor. Eu sei o quanto está difícil, o quanto dói. Mas eu confio na palavra, eu confio na semente que é poderosa, e eu confio no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Hoje a gente vai ler um pouquinho de maneira mais extensa. Eu achei interessante a gente ler toda a perícope. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 35. 24, 13 e 35. Glória a Deus. Quem é que está com fome de palavra? Amém. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Presta bem atenção nesse versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam
indo de madrugada ao túmulo. Então, achando o corpo de Jesus, voltaram, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constavam a respeito dele em todas as Escrituras. Espera aí, só um minutinho, volta aí. Quando Jesus está citando, começando por Moisés e todos os profetas, ele está citando a Tanar, tá? Vamos chamar de Bíblia dos judeus, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso que ele chama de Moisés. E começando por Moisés, ele está falando do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio último. Números, enfim, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? E os profetas. Aqui ele está dizendo sobre a Bíblia, a Tanar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Pode ir, por favor. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros, os quais diziam de fato: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Eu amo esse texto. Eu acho que é um texto tão rico, como tantos outros, que eu não quis ler somente alguns versículos, para que a gente pudesse compreender direito e compreender com profundidade a cena do que estava acontecendo. Era um domingo, o dia da ressurreição de Cristo, o mesmo dia que as mulheres foram ao túmulo e encontraram vazio. E esses discípulos, e um deles por nome de Cleopas, eles estavam indo para uma outra direção, entristecidos, frustrados. Acontece que são 10 quilômetros mais ou menos de caminhada, e no meio do caminho Jesus encontra eles, e aconteceu tudo o que acabará de lermos. Então, o título hoje da mensagem é: ou entendemos Deus, ou criamos um. Eu vou repetir novamente. Ou entendemos Deus, ou criamos um. Existe algo bem intrigante e incomum entre os discípulos de Jesus Cristo e os que não criam Jesus ser o Messias. E, na verdade, tudo gira em volta exatamente do messianato de Jesus Cristo ser o Messias. Tanto os discípulos como os opositores de Jesus, durante o seu ministério terreno, não compreenderam sua real missão e o objetivo, e isso fica muito explícito no que hoje vamos observar. A gente precisa, de fato, compreender
que ou nós entendemos Deus, ou sem perceber, começamos a criar um. E o problema é que um Deus criado por nós nunca vai nos salvar. Um Deus criado por nós nunca vai nos salvar. O texto que lemos revela muito mais do que uma simples caminhada até Emaús desses dois discípulos. Ele acaba expondo uma realidade espiritual muito profunda. É possível andar com Deus e ainda assim não compreender os seus propósitos. Os dois discípulos estavam deixando Jerusalém após a morte de Jesus Cristo. Para ser mais exato, após a ressurreição de Cristo. Mas esse não é apenas um deslocamento geográfico, não é só um caminho que eles estão andando. Na verdade, é um afastamento causado por frustração. E a fala deles revela muito isso, revela muito esse motivo da qual eu estou argumentando agora. Lá em Lucas 24, 21, eles falaram bem assim, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Olha o tempo verbal disso. Nós esperávamos, ou seja, eles tinham uma expectativa em cima daquilo que eles acreditavam, da forma que eles acreditavam. Ou seja, eles tinham uma expectativa sobre o Messias, mas não era de fato o propósito de Deus, ou exatamente o que Deus queria, ou mostrou, ou fez a obra de Deus. Era a expectativa deles. E eles viram os milagres, ouviram os ensinamentos, caminharam com Jesus, mas ainda assim interpretaram tudo de forma equivocada. Tudo de forma equivocada. E isso não é algo novo. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus ensina que quando alguém ouve a palavra e não entende, vem o maligno e arrebata. Isso está lá em Mateus 13, 19. Que quando alguém escuta a palavra, coloca lá por favor, Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. Ou seja, não compreender não é algo neutro, não é só ficar em cima do muro, é algo espiritual, que abre espaço para perda, para distorção e afastamento. E quando Deus não corresponde àquilo que eles imaginaram que era, veio a decepção. E a decepção gerou afastamento. Mas isso não aconteceu só com eles. É repleto de exemplos na Bíblia, eu vou citar alguns. Judas também não compreendeu os propósitos de Deus. Ele viu Jesus sendo condenado, e em vez de entender a cruz como um plano de redenção, ele interpretou como um fracasso. Depois, tomado de remorso, tentou desfazer o que fez. Veja lá em Mateus, vejamos em Mateus 27, do 3 ao 5. Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue, presta atenção nisso, pequei traindo sangue inocente. Pequei traindo sangue inocente. Essa parte aqui revela algo. Revela que Judas não fez só aquilo para obter as 30 moedas. Ele estava forçando ali uma situação. Porque na cabeça não só de Judas, mas vou citar daqui a pouco Pedro também, o messianato de Cristo não se tratava de uma salvação eterna, não se tratava de uma redenção eterna, mas sim de uma redenção pontual em Israel. O governo que eles esperavam de Cristo não foi o que Cristo apresentou a eles. Então, na verdade, Judas está tentando forçar uma situação. Só até aqui, nem vou ler os 5. Então, Judas, o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas e tal. E veja, não houve entendimento, apenas desespero. E no final ele se mata. Ele se suicida, ele tira a própria vida, como a Bíblia diz. Então veja que não houve entendimento, apenas desespero. Ele sentiu culpa,
mas não discerniu o propósito. Ele não conseguiu enxergar qual que era o propósito. E por não entender, encerrou a própria história antes da revelação. Sim, porque ele se suicida, ele tira a própria vida antes da ressurreição de Cristo. O próprio Pedro também passou por isso. Quando Jesus começa a falar sobre sofrimento e morte, Pedro reage imediatamente. Está lá em Mateus 16, 22. Bota lá, por gentileza. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Quem que Pedro está repreendendo? A Jesus. A Jesus. Então, olha que ousadia. Né? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Porque Jesus tinha acabado de falar que ele ia morrer. Então, Pedro... vamos lá. Isso revela algo muito sério. Não compreender os propósitos de Deus não é algo pequeno. Isso pode nos levar a alguns problemas. Isso pode nos levar a resistir ao que Deus está fazendo. E também pode nos levar a interpretar errado a vontade de Deus. E também até se posicionar contra o próprio plano de Deus. Que é o que ele está fazendo aí agora, por exemplo, Pedro. Todos os discípulos de Emaús, Judas e Pedro têm algo em comum. Todos estavam diante do mesmo Cristo. Todos estavam diante do mesmo Cristo. Aos irmãos que não compreendem Cristo não é o sobrenome de Jesus. Tá, irmãos? Não sei se todo mundo compreende. Por isso que normalmente em hebraico o pessoal fala Yeshua HaMashiach. Jesus, o Cristo. Cristo é uma palavra grega que traduzida ela significa ungido, o escolhido. Então, quando nós falamos de Messiato, de Messias, nós estamos falando do propósito de Jesus Cristo. Amém? Que ele era o filho ungido. Inclusive, os judeus ortodoxos, eles não creem que Jesus é o Messias, eles aguardam o Messias, o Mashiach. Então, retomando, mas todos em algum momento não... vamos lá. Todos estavam diante do mesmo Cristo, mas todos em algum momento não entenderam o que Deus estava fazendo. Eles não compreenderam. A diferença não está na falta de entendimento só, mas no que cada um fez diante disso. E exatamente a partir dessa realidade, dessa compreensão, dessa introdução que eu estou fazendo, que precisamos refletir algo. O que acontece quando não compreendemos os propósitos de Deus? É uma pergunta que eu faço. O que acontece quando não compreendemos os propósitos de Deus? Então eu quero deixar 3 pontos para que a gente possa refletir sobre o texto que lemos, sobre os exemplos que dei e fazer as aplicações necessárias sobre a nossa vida, que o Espírito Santo nos conduza e fale conosco de maneira personalizada a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto não compreender os propósitos de Deus geram expectativas frustradas. Não entender, não compreender os propósitos de Deus gera expectativa frustradas. Quando interpretamos Deus errado, criamos expectativas erradas. Os discípulos que estavam indo para Emaús dizem bem assim, lá em Lucas 24, 21, que é o que eu enfatizei. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Então aqui existe um detalhe muito forte no texto original. A expressão nós esperávamos, no grego eupizomen, e está no imperfeito, que eu estou querendo dizer o tempo verbal. De forma simples, isso carrega a ideia de algo contínuo no passado, semelhante ao nosso pretérito imperfeito no português. Ou seja, não é apenas nós esperamos uma vez, algo que não tem muita importância. Na verdade, nós estávamos esperando,
alimentando essa expectativa. Então foi algo contínuo e progressivo. Não foi só uma vez que eles esperavam, não. Eles estavam esperando isso acontecer durante, vou colocar aí, os 3 anos do ministério de Jesus. Então isso muda tudo. Eles não criaram isso de repente. Não foi algo, não, morreu, que pena, não aconteceu isso. Ao longo do tempo que eles caminharam com Jesus, eles criaram isso, e não foi porque Jesus explicou isso para eles, dessa forma. Jesus, por meio de parábolas, ele tentou explicar de diversas formas. E eu estou pegando pontualmente os discípulos de Emaús, mas assim como eu dei exemplo de Judas, assim como eu dei exemplo do próprio Pedro, e de todos, praticamente, de todos, inclusive dos opositores e dos discípulos, entenderam completamente errado o messianato. Então isso muda tudo. Eles não criaram isso de repente. Eles foram construindo essa expectativa ao longo do tempo. Milagre após milagre, palavra após palavra, eles foram formando uma ideia de quem Jesus deveria ser. O problema não era só a expectativa equivocada, era a interpretação errada da realidade. Eles esperavam um libertador político, mas Deus estava revelando um redentor eterno. Eles estavam olhando para Roma. Deus estava tratando o pecado universal, o pecado do homem. E quando Deus não corresponde ao que eles imaginaram, eles concluem, deu errado, deu tudo errado. E a gente leu a ideia, o sentimento dos discípulos de Emaús é exatamente essa, e por isso eles estão indo para Emaús. Porque eles estão frustrados e eles entenderam que deu tudo errado. Até antes de Jesus explicar, né? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes, irmãos, a gente faz a mesma coisa? Nós oramos, nós criamos um cenário, e quando Deus não faz do nosso jeito, achamos que o problema é o método, o jeito, o esquema, alguma coisa sobre Deus. Mas o problema não é Deus. O problema está na interpretação que fazemos dele. Expectativas frustradas nos fazem tomar direções erradas. Eles estavam indo para Emaús, não porque receberam uma ordem para sair de Jerusalém, mas porque já não viam mais sentido de permanecer. Isso aqui é muito forte. Quando as nossas expectativas é frustrada e não acontece aquilo que a gente quer ou espera, a nossa primeira reação é não permanecer, é desistir, é chutar o balde, é deixar tudo para trás. Ao contrário, inclusive, do que a nossa irmã contou o testemunho hoje. Porque algumas coisas nos fazem desfavorecer aquilo que o propósito de Deus. E nos desanimam. E a principal delas é criar expectativas que Deus não falou. Deus não falou. Eles mesmos confessam. De novo, Lucas 24, 21. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Ou seja, a expectativa deles morreu. Nós esperávamos, agora não espero mais. Está no passado. Agora eu não creio mais. E junto com ela, a direção também. Por quê? Eles estão saindo de onde? Vocês estão comigo? Eles estão saindo de onde? De Jerusalém. E estão indo para onde? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. É os discípulos indo para Emaús, o título da perícope. Então eles estão indo para Emaús, a 10 km de lá, aproximadamente. Isso aqui é importante. A decepção não só mexe com as emoções. Ela acaba redefinindo caminhos. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, começamos a nos afastar. E isso aqui é perigoso demais, é nocivo demais. Não necessariamente por rebeldia, eles não estavam saindo de lá por rebeldia, não é isso. Não era uma rebeldia declarada, mas por frustração não resolvida. E o mais perigoso, parece que só é uma decisão comum. Mas, na verdade, já é um coração se desconectando daquilo que Deus está construindo. E isso aqui é o problema. Quando a gente não entende, nós podemos interpretar o plano de Deus como fracasso. Judas viu Jesus
sendo condenado, interpretou aquilo como fim. E ele próprio colocou um ponto final na vida dele. E não entendeu a cruz. Aquilo que era a redenção, ele enxergou como uma derrota. Pedro também caiu nessa mesma armadilha. Ao ouvir sobre a cruz, ele reage: isso nunca te acontecerá. E Jesus ele responde, presta bem atenção, agora está lá em Mateus 16, 23. Vamos ler esse texto. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ou seja, quando não entendemos, podemos resistir exatamente àquilo que Deus está fazendo. E isso é perigoso. Porque o mesmo evento, ou seja, a cruz, para Deus, é um plano. Ou foi o plano. Ou ainda continua sendo. Porque reverbera. Para Judas, foi um fracasso. Para Pedro, foi algo inaceitável. E para os discípulos de Emaús, era motivo de desistência. Mas a verdade nunca mudou. O problema não está no plano. Estava na falta de entendimento. Segundo ponto que eu quero abordar, que a gente pode refletir. Fabricamos um Deus à nossa imagem, semelhança e conveniência. Fabricamos um Deus à nossa imagem, semelhança e conveniência. A frustração expõe o Deus que criamos na mente, entenda-se no coração. Os discípulos de Emaús não estavam apenas tristes, eles estavam decepcionados com o tipo de Messias que Jesus não foi. Eles estavam decepcionados com o tipo de Messias que Jesus não foi. E novamente bato lá, em Lucas 24, 21. Nós esperávamos. Foi o que eles disseram. Nós esperávamos. Lucas 24, 21. Essa frase, ela não revela só expectativa, ela revela um modelo interno. O que realmente eles estão sentindo. Quem eles enxergam que Jesus é. Eles não estavam seguindo apenas Jesus. Eles estavam seguindo a ideia que criaram sobre ele. Entende? Eles estavam seguindo não só Jesus, mas eles estavam seguindo uma ideia, uma figura que eles criaram sobre Jesus. E quando Jesus não se encaixou nesse modelo, veio a frustração. E isso é mais comum do que parece. Muitas vezes não nos decepcionamos com Deus. Nós nos decepcionamos com a versão de Deus que criamos. É isso. O problema não é que você está decepcionado com Deus porque Ele não fez ainda o que você esperava. É que você criou algo, uma expectativa e está decepcionado com Deus que você criou. É uma palavra bem pesada. Um Deus que sempre resolve do nosso jeito. Um Deus que nunca permite dor. Um Deus que só valida nossas vontades. Mas esse Deus não é o Deus das Escrituras. Bom, existe uma construção nisso. Quando Deus não se submete à nossa expectativa, tendemos a rejeitá-lo. Pedro é um exemplo claro disso. Ao ouvir sobre a cruz, ele não tenta entender. Ele tenta corrigir Jesus. Ele é muito audacioso. E não é só porque ele era intrometido, sanguíneo, é justamente porque ele não entendeu o propósito. E por isso que ele está falando bobagem. Mateus 16, 22, quando Cristo fala sobre a cruz, aí Pedro solta: isso nunca te acontecerá. E perceba, há algo velado de preocupação, de uma devoção. Porque ele não queria que Cristo morresse, não é verdade? Ele falou algo ruim para Jesus Cristo? Não, né? Ele falou: não, isso aí nunca te acontecerá, mestre. Não, de forma alguma.
E aí, quando Jesus ele vai responder para Pedro, falando, aparta de mim, Satanás, tal. A questão aí, que Jesus, a forma como Jesus responde, que é totalmente contrária. A pessoa quer você bem, quer que você se mantenha viva. A questão é, o camarada está andando comigo e não entendeu nada. O ser humano está aqui participando de ano, entra ano, sai ano e não compreendeu absolutamente nada. Não, mestre, isso nunca te acontecerá. Pedro não está sendo rebelde. Ele está sendo sincero dentro da lógica dele. E é legítima essa fala dele, mas o problema aqui é grave. Ele ama Jesus, mas rejeita o plano de Deus. E como é que funciona isso? Como é que faz? Eu te amo, Jesus, mas esse plano aí, eu tenho alguma coisa melhor para te falar aí, que eu acho que... Não é assim? Não, eu amo o Senhor, Jesus. Mas peraí, esse caminho não, né? Para mim, é que nem Jonas, que eu te pregou aquele dia. Não, Jesus, eu pregar lá para Nínive, não, de forma alguma. Tem um exemplo interessante em Atos 9. Acho que é Ananias. Deus chega em Ananias. Jesus fala assim, vai lá e você vai na rua direita, casa de fulano de tal, do irmãozinho lá, e vai ter lá um homem por nome de Saulo de Tarso. Você vai lá, vai colocar a mão nele e aí o cara era perseguidor, né? Era um crápula. Só que ele já tinha se convertido, só que na cabeça de Ananias, né? Fala, não, peraí. Eu fico imaginando o diálogo de Ananias com Deus. Fala, não, vê aí no seu registro aí, Deus. Confere aí, porque esse cara, não, manda outro. É o senhor. Ou manda ele vir, eu não vou não. É assim que a gente age. É assim que a gente age nas decisões que nos contrapõem o Deus que nós criamos. Não, senhor, manda outro. Eu não. Não, senhor, hoje não. Hoje eu não estou sentindo no coração de ir. Hoje eu não estou sentindo no coração de fazer. Hoje eu não estou sentindo no coração de perdoar. Não, senhor, quem é o senhor para fazer com que eu me submeta ao que você está falando, aos seus planos? Porque, inclusive, deixa eu sair um pouquinho da pregação rápido. Ontem me chamou a atenção. Saí, mas tem a ver. Dentro dos louvores que foram ministrados, principalmente no último ministério de louvor, nossa, o irmão da senhora toca demais. Tá? Ele fez uns barulhos que caiu do céu, né? Glória a Deus. Ô, pastor, não, aprendi lá. Do céu, né? Um negocinho de... Nossa, glória a Deus. Eles louvaram sobre algo sobre o governo, sobre o reino de Deus. E falar sobre reino de Deus é muito romântico e é lindo. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. Você fazer parte do governo de Deus, do reino de Deus, aliás, significa você entregar o governo da sua vida a Ele. E se você tem problema com submissão, em fazer o que te mandam, você vai ter um problema. Temos um problema. Temos um problema. Bom, pagou aqui tudo. Deixa eu abrir de novo aqui meu esboço. Falei, fora do esboço. É possível estar próximo de Jesus e ainda assim pensar totalmente desalinhado com Deus. E aqui cabe algo muito sério. No paganismo, no modelo de adoração pagã, da forma, a ideia pagã, a filosofia pagã, cada deus tinha uma função. Então existia um deus para a guerra, um pseudo-deus para a colheita, outro pseudo-deus para a fertilidade, enfim, existia cada deus, pseudo-deuses para para a conveniência de cada um. Então, as pessoas elas recorriam a cada um conforme a sua própria necessidade. É assim que funcionava normalmente em lugares onde existia o politeísmo, ou seja, eles criam em mais de um deus, em mais de uma divindade. Então, as pessoas recorriam a cada um conforme a sua necessidade, sem compromisso real, sem transformação de vida e sem submissão.
e sem aliança. Era uma relação de conveniência. E quando criamos um Deus à nossa imagem, fazemos exatamente a mesma coisa. Buscamos a Deus quando precisamos, mas resistimos quando Ele nos confronta. Queremos um Deus que resolva. Queremos um Deus que resolva todas as coisas, mas não um Deus que governe. Um Deus que sirva, mas não um Senhor a quem obedecer. Um Deus fabricado, ele nos impede de reconhecer o Deus verdadeiro quando ele se revela. Os discípulos, eles caminham com Jesus. Os discípulos de Emaús. Eles caminham com Jesus. Eles ouvem Jesus, mas não reconhecem Jesus. Isso é assustador. Não é ausência de presença, porque Jesus estava lá, do lado deles. É falta de percepção. Por quê? Porque Jesus não estava correspondendo ao que eles esperavam ver. Eles esperavam um conquistador, mas eles estão diante de um Cristo que venceu pela cruz. E eles esperavam glória imediata, mas Deus estava operando redenção eterna. E isso revela mais algo para a gente. Quando criamos um Deus na nossa mente, corremos o risco de não reconhecer o Deus real. E de reconhecer quando Ele se manifesta. Podemos estar diante dEle e ainda assim não perceber. Isso é doloroso demais. Imagina você estar do lado de quem você ama, você deu a vida porque você ama e a pessoa não percebe que você está lá. Dá uma sensação de vazio, de abandono. Não de Jesus, mas dos discípulos. Dos discípulos. E é exatamente isso que Jesus começa a corrigir no caminho. Graças a Deus que Jesus é Jesus, né, gente? Não é verdade? Porque se vou falar a verdade, se é eu... Irmão, vai para Emaús, vai para Galileia, vai para onde você quiser. Em 3 anos você não aprendeu, não vai ser agora. Não é assim? Quem é colérico, irmão, não quer, vai. Segue o trecho. Não, ser humano é assim, gente. Vou ser real. É ou não é? Irmão, eu morri, dei a vida por você e vocês não entenderam. Vocês não me reconhecem porque eu não sou do jeito que vocês queriam que eu fosse. Ah, então vai. Mas já, graças a Deus, Jesus, ele não é assim. Até porque se fosse, eu não estaria aqui pregando hoje. Aliás, eu não estaria aqui servindo hoje. Aliás, eu acho que eu nem estaria vivo mais. Glória a Deus por isso. Então, quando nós criamos um Deus na nossa mente, corremos o risco de não reconhecer a Deus, o Deus real, e quando Ele se manifesta. Poderemos estar diante dEle e ainda assim não perceber. E é exatamente isso que Jesus ele começa a corrigir no caminho. Agora essa parte aqui é interessante, presta atenção. Já estou acabando. Lucas 24, 25, bota lá. Que foi o texto que nós começamos a ler. Glória a Deus. É 11h30 aqui. Eita, hoje eu extrapolei. Já estou terminando, tá, gente? Glória a Deus. Depois eu vou citar só o terceiro ponto. Vamos lá. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Bota na Ara, por favor, Robinho. Deus, por favor, bota na Ara. Eu tinha pedido. Só esse versículo aí. Ara. A-R-A. Isso, é isso. R-A. Então lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Presta bem atenção. Quem está falando isso é Jesus. Para quem? Para os discípulos de Emaús. Ele corrige, mas ele não... Tudo bem, Jesus é Jesus. Mas ele não chama assim, vem cá, filhinhos. Não. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas já disseram. Ele conversa, ele não infantiliza a conversa. Sabe? Vem cá, menina dos meus olhos. Não tem isso.
Ele começa chamando de Nécio. Vamos lá. No original, no grego, Jesus usa duas expressões fortes. Vou falar para vocês aqui. Anoetoi, que não significa ignorantes, não é isso que Jesus também está falando, está xingando, está ofendendo. Mas alguém que não consegue perceber corretamente o que já foi revelado. E ele usa bradeis te cardia, que significa lentos de coração, ou seja, demoram a responder em fé. Demoram a responder em fé. Isso conecta com o texto imediato. Eles conhecem as Escrituras. Quem? Os discípulos de Emaús. Eles ouviram sobre o túmulo vazio. Eles estavam conversando sobre Jesus. E mesmo assim não reconheceram o cumprimento diante deles. O que significa isso? Discurso, né? Tem a boa retórica, tem o discurso. Eu manjo. Tem o diploma. Não é verdade? Não, eu ando com Jesus, eu conheço as Escrituras. Eu sei lá no hebraico, no grego, no aramaico, no sei lá o quê, e o esquema e tal. Mas eu não consigo ter a percepção que Jesus está do meu lado. Ora, meu Deus! O problema não era a falta de informação, era a resistência em crer no que Deus realmente estava fazendo. Quando Jesus fala lerdo de coração, tardio de coração, é alguém que já entendeu o que é, mas não se dobra àquilo que entendeu. Quem já passou por isso? Agora, não estou sozinho. Não, Jesus, não é assim não, calma, vamos conversar, vamos negociar, tal. E não compreendem porque não se dobram àquilo que precisa fazer o quê? Se posicionar, tocar o shofar. Quem prestou atenção na reflexão hoje? Pois é. Já entendeu já, o shofar está lá. Você sabe que o instrumento, você sabe como toca, você sabe dar o sol maior, o lá menor, sei lá, né, esquema e tal. Vai lá. Não. Por quê? Porque não, eu entendi que não é para tocar agora, porque eu não senti de tocar. Mas está lá. Vai, Gideão. Aleluia. Aleluia. O problema não era a falta de informação. Por isso que às vezes eu ficava assim, como é que pode, né? Às vezes a gente prega e fala e explica e tal. E já a pessoa... eu conversei uma vez com uma pessoa aqui sobre a Trindade. Um dos assuntos mais difíceis de conversar é sobre Trindade. E a pessoa não cria. A pessoa falou para mim, não, eu já entendi tudo que você falou, mas eu não creio. Eu falei, tá bom. Não quero. É isso. Eu tenho razão. Eu falei, irmão, você fica com a sua razão e eu fico com a minha paz. Acabou. Quando você quiser perguntar alguma coisa, você vem e a gente troca uma ideia. O problema não era a falta de informação, era a resistência em crer no que Deus realmente estava fazendo. E só quando o pão é partido, os olhos se abrem. Porque o verdadeiro Deus não se revela na expectativa humana, mas naquilo que Ele mesmo decidiu fazer. Eu vou só citar o ponto 3, porque eu já passei já. Um coração disponível é o primeiro passo para... mas eu estou com crédito aí, que também teve os testemunhos, né? Vocês aguentam aí mais 10 minutinhos? Amém. Amém, pastorzão? Pode ser? Amém. Ele falou amém. Glória a Deus. Um coração disponível é o primeiro passo para entender Deus. A minha dicção não é boa mesmo, não. É isso aí. Deus começa corrigindo o entendimento pelas Escrituras. Deus começa corrigindo o entendimento deles pelas Escrituras. Jesus caminha com eles, mas não revela-se de imediato. Primeiro ele expõe as Escrituras. Isso está em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, Tanar, já expliquei, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso revela algo muito fundamental. O entendimento não começa na experiência, começa na palavra. É o que ele disse. E vem cá, Deus é responsável pelo que ele fala, sim ou não? E você é responsável em entender como ele fala. E Deus, vou mudar. Deus é responsável pelo que ele fala. E você é responsável pelo que você ouve. Eu sou responsável pelo que eu falo. Mas eu não sou responsável pelo que você ouve. E pela forma como você ouve.
Eu já tive a oportunidade de estar na direção de um ministério, que às vezes a pessoa falava assim, eu sou continuista, tá, gente? Eu creio nos dons. Mas eu não sou a favor de bagunça. A gente precisa entender, eu não estou falando que eu quero que Deus trabalhe dessa forma e tal. A pastora explicou muito bem isso esses dias, a gente precisa ter discernimento. Discernimento, é isso. E aí, da forma como eu queria explicar, o pessoal falava assim, olha, não pode falar em línguas que o pastor ele não gosta. Uma vez que eu falei assim, quando que foi que eu disse isso? Ele falou, mas você não gosta que faz assim, assim, assim. Eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus, para de botar palavra na minha boca. Eu não falei nada disso. Então, aí eu expliquei, eu sou responsável pelo que eu falo, mas se você não me entendeu, me pergunta, né? Aleluia! Quando você, não é verdade? Gente, sou muito nervoso, não me perdoa, eu não mordo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu não entendo um texto, o que eu faço? Não passo a página não. Eu leio até entender. Para não ficar repetindo, feito um papagaio, porque eu achei bonito. Só, achei aquilo bonito que a pessoa falou, e às vezes nem existe na Bíblia. É sofisma. Deus não falou nada daquilo, nunca prometeu aquilo. E por quê? Porque eu não compreendi. Porque eu busquei e não entendi. Então o entendimento não começa na experiência, começa na palavra. Mas a palavra só produz efeito em um coração disponível para ouvir. O coração disponível volta a arder quando a verdade ela é compreendida. Depois eles dizem assim, porventura não nos ardia, esse é o texto que mais arde no meu coração de verdade. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Lucas 24, 32. O coração deles não estavam queimando antes. Porque não estavam entendendo. Mas quando o entendimento é alinhado, o coração responde. O ardor não vem antes da verdade. Vem quando a verdade é recebida. E isso aqui é forte. Não é Deus que estava distante, era o coração que ainda não tinha se dobrado à verdade. Coração tardio. E por isso a revelação acontece quando o coração se rende no relacionamento. Então lhes foi aberto os olhos e o reconheceram. Lucas 24, 31. E isso acontece no partir do pão. Então aqui está o ponto, para fechar. Eles já tinham ouvido, já tinham começado a entender, mas agora eles reconhecem. Porque o coração finalmente está no lugar certo. E quando o coração se alinha, os olhos se abrem. A escritura é explicada, o coração ardendo, os olhos abertos. E qual que é o resultado? Eles não continuam indo para Emaús. Eles voltam imediatamente para Jerusalém. Porque quem entende Deus não permanece no caminho errado. Volta para o centro da vontade dele. Glória a Deus. 2 discípulos estavam no caminho errado, não porque faltava Deus, mas porque faltava entendimento. Eu vou repetir algo que eu achei forte aqui, que eu escutei hoje. O filho sabe o caminho de volta. Dois discípulos estavam no caminho errado, não porque faltava Deus, mas porque faltava entendimento. Eles tinham informação, tinham convivido com Jesus, mas ainda assim estavam indo embora de Jerusalém. Por quê? Porque interpretaram Deus a partir das suas expectativas. E quando Deus não corresponde ao que esperamos, nós nos frustramos. E começamos a construir versões dele que nos agradam. Mas hoje fica claro algo, o problema nunca é Deus. O problema sempre foi a forma como o entendemos. E a solução também foi revelada. As escrituras foram abertas, o coração voltou a arder, os olhos foram abertos, e quando isso aconteceu, eles não continuaram no mesmo caminho, eles voltaram. Ou nós nos rendemos para entender Deus, ou criamos um Deus que se curva às nossas exigências e às nossas conveniências insignificantes. Eu quero orar por vocês
Se vocês puderem levantar, por favor. Quiser pôr um fundo aí, varão, por favor. Pai, hoje confessamos com os lábios. O Senhor nunca falhou. Foram as nossas limitações e o nosso entendimento que estiveram desalinhados com o Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que criamos expectativas que o Senhor nunca prometeu cumprir. Perdoa-nos por todas as vezes que tentamos moldar o Senhor à nossa imagem, à nossa vontade e à nossa conveniência. Hoje nós abrimos mão disso. Nós não queremos um Deus que somente nos agrade. Nós queremos continuar conhecendo o Deus verdadeiro. Abra as Escrituras para nós, Senhor, assim como o Senhor fez naquele caminho. Aquece novamente nosso coração, para que a Tua verdade volte a fazer sentido dentro de nós. E abre os nossos olhos, Senhor Deus, por favor, para que possamos Te reconhecer de forma real. Alinha o nosso coração com a Tua vontade. E se estivermos em caminhos errados, por favor, Senhor, nos dá coragem e nos torna humildes para voltar. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.